Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa tarde para mais um webinar da série da Abifina. A Abifina tem essa iniciativa de avançar em temas de importância para a química fina e o tema da ESG ele é fundamental. Nessa tarde, teremos esse painel que vai falar sobre as práticas da ESG na química fina, a sustentabilidade e a inovação, a importância desse tema, né? Nesse painel, sob a coordenação da Fernanda Costa, nossa coordenadora da área de comércio exterior e da química, segmento químico aqui da nossa associação, teremos convidados importantes, especialistas nessa área, a Cleila Pimenta, Carlos Mussi, e na área privada teremos a participação do Leonardo Martins e da Luciana Lourenço. Vocês terão mais a qualificação dos nossos convidados, agora com a Fernanda, mas tenho a missão aqui oficial de fazer essa abertura, dizer que a Abifina, Associação Brasileira da Indústria da Química Fina, Biotecnológica e das suas especialidades, nós temos, recentemente, fizemos 37 anos de atividades, sempre em prol do desenvolvimento da indústria nacional, do segmento, observando a produção local, observando o desenvolvimento técnico-científico, e o segmento da biodiversidade também sempre foi um dos pilares da nossa instituição. Só para que vocês tenham ideia, é tudo muito recente quando a gente fala de ESG, mas a Abifina já tem um papel tradicional já de muito tempo. Eu vou só citar alguns pontos que a Abifina participou dentro desse assunto. Tivemos a participação muito intensa nas conferências ECO 92 e Rio +20. Participamos da construção do marco legal do acesso ao patrimônio genético e também a tradição da nossa condição da biodiversidade. Integramos o Comitê Consultivo da Rede MCTI, recentemente, agora em 22, no segmento da bioeconomia. Participamos também do Fórum da Geração Ecológica da Comissão de Meio Ambiente do Senado, também agora recentemente. Participamos na Confederação Nacional da Indústria, na área da indústria verde. Ou seja, também temos uma dedicação muito grande com relação à produção, estímulo à produção dos insumos farmacêuticos ativos, os IFAVs, também na área de pesquisa e desenvolvimento a partir da biodiversidade brasileira. Então, temos uma história ligada a esses 37 anos muito próxima e muito intensa dentro desse segmento, propiciando sempre essa condição de termos a consonância com os nossos princípios ambientais, de governança e de marcos sociais. Então, esse webinar vem dentro dessa história e teremos, certamente, inclusive os nossos associados trarão cases de sucesso dentro dessa área, o Achei Ouro Fino, e dentro disso eu já passo a palavra, não me alongando mais, a Fernanda Costa, que irá participar como mediadora e como coordenadora desse evento. Não ficarei com vocês até o final por outros compromissos, mas desejo um belo trabalho e que tenhamos uma tarde bem produtiva dentro desse campo. Fernanda, você está com a palavra. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Bezerra. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes do webinar, tanto os que estão na condição de ouvinte, quanto os nossos palestrantes, sejam muito bem-vindos. E quero dizer que esse evento faz parte de uma série de encontros que a Abifina tem promovido ao longo deste ano, como o Bezerra comentou. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E a nossa entidade, ele tem dedicado o espaço para o tema de ESG, que vem crescendo no Brasil. Temos grandes avanços, já temos muito que avançar,
mas temos tido grandes avanços dentro das empresas, das associações, e será um prazer ficar aqui essa tarde com vocês, né? A nossa motivação para realizar o webinar vem, né, da pandemia, da Covid, que nos trouxe tanto essa importância. A gente já vê ao longo dos últimos anos esse crescimento das instituições, tem a questão dos riscos globais, então tudo afeta o negócio, é importante, né, para que a gente acompanhe dentro das empresas e associações, do governo também, né? Então, essa ligação, né, tanto privada quanto o público, é muito importante, né? Outro fato que nos motivou muito a fazer esse webinar foi que nós realizamos, né, recentemente toda uma pesquisa sobre ESG dentro das empresas e lançamos recentemente, se não me engano, foi em julho, o nosso relatório de ESG na Química Fina, né? Conversamos com nossos associados, que também estão aqui presentes, e é um crescente interesse dentro das nossas sociedades. Então, nós estamos trazendo para a Bifina esse tema, vamos continuar a discussão, avançando para que essa questão das questões ambientais, social, de governança se implementem cada vez mais. Comprova, né, que a indústria brasileira de química fina tem avançado consideravelmente, tem grande interesse em continuar nessa agenda, né? Então, com o objetivo aqui de compartilhar as experiências e impulsionar a adoção dessas práticas, a Bifina trouxe especialistas renomados para discutir, né, esse tema relevante relacionado à implementação do ISD na indústria. Então, vamos destacar os benefícios, tanto econômicos quanto sociais, que as empresas e sociedade como um todo. Mas vamos dar início, então, ao nosso webinar aqui, com o início da primeira palestra. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação aqui. A Cleila Guimarães Pimenta Bosio é uma profissional com 20 anos de carreira na área de saúde, indústria farmacêutica, possui uma ampla experiência em política e gestão de ciência, tecnologia e inovação, farmacêutica industrial formada pela Universidade Federal de Goiás, especializada em saúde coletiva pela Universidade de Brasília, mestre em desenvolvimento sustentável, política e gestão de ciência e tecnologia também pela Universidade de Brasília. Atualmente, doutoranda da Faculdade de Ciências e Saúde da UNB em pesquisa translacional. No momento, exerce o cargo de diretora do Departamento de Bioindústrias e Insumos Estratégicos da Saúde da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MIDIC. Destaca-se também na atuação na Embrapi, na BDI e na Anvisa, que lhe permitiram compreender o complexo industrial da saúde, o Sistema Nacional de Inovação, bem como a prática regulatória e sanitária envolvida no todo o processo, né, que exige inovação na área de medicamentos. E a capacidade de elaborar propostas e projetos é um grande diferencial do seu perfil. A Cleila traz a sua expertise para abordar o tema neoindustrialização sustentável, políticas públicas que estão sendo planejadas pelo governo e a contribuição da química fina para a economia verde. Cleila, a palavra é sua, peço que se atente ao prazo de 25 minutos. Vou contar aqui, mas eu vou ser um pouquinho rigorosa, 25 minutinhos para você e a palavra é sua, seja muito bem-vinda. Eu acho que a Cleila teve um probleminha. Fernanda, você prefere inverter enquanto a gente conversa com ela? A gente pode inverter a ordem? Podemos? Então, gente, vamos inverter aqui um pouquinho, então, para esperar a Cleila voltar aqui. Eu acho que a Cleila acabou voltando. Não sei se ela já escuta a gente. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Escutamos, Cleila. Que pena, desculpa, bem na hora. Tudo. Caiu aqui. Mas agora vocês me veem, né?
Vemos. Perfeito. Então, muito obrigada, Fernanda, muito obrigada a todo o pessoal da Abfina por esse convite tão carinhoso e, assim, um momento tão importante que a gente está discutindo uma nova política industrial, né, para o Brasil, no momento em que a gente está com uma conjuntura geopolítica tão complexa, né, e num pós-pandemia, né, esse momento é muito especial e, apesar de tudo isso, eu vejo como muitas oportunidades, principalmente para a indústria da química fina, né. Eu agradeço muito ao Bezerra também pelas palavras dele, foram bem inspiradoras já de início, e eu quero dizer que eu li o relatório de vocês, né, que é voltado para a questão da ESG, eu gostei muito, e assim, para mim só consolidou uma impressão que eu tenho do setor, que assim, o Brasil, ele já possui, né, uma legislação, uma regulamentação, tanto sanitária, quanto trabalhista, quanto ambiental, que já nos força, né, a trabalhar com essa perspectiva, né, de respeito ao meio ambiente, de respeitar os direitos do trabalhador, né? E tem a questão também da governança, né, que talvez seja o item que a gente mais está carecendo de um maior desenvolvimento, né? Mas, assim, para mim, essa questão da ESG já faz parte, né, da nossa rotina há muitos anos, né? Então, assim, é muito bom ver essa discussão também, porque eu vejo que a coisa vai se amadurecendo e se consolidando, né? Agora a gente está num momento diferente, né? Então, eu agradeço muito por esse espaço, né, de falar um pouco daquilo que o Ministério da Indústria e do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços está desenvolvendo, né? É importante ressaltar que o Conselho Nacional de Desenvolvimento da Indústria, o CNDI, ele ficou desativado por praticamente 7 anos, e esse momento, né, esse período de julho que acabou de passar, a gente conseguiu reativar o CNDI com uma nova proposta de política industrial, que vai sendo desenvolvida, né? Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Vocês estão vendo a minha apresentação? Ah, que ótimo. Então, e ela está num formato bom assim de se ver? Ótimo, que bom, então. Então, a Fernanda já me apresentou, né? E muito obrigada, Fernanda. Esse momento da nossa nova política industrial, ela tem uma estrutura de governança, né? E o CNDI é o seu ponto central, né? O Conselho Nacional de Desenvolvimento da Indústria. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Essa estrutura de governança é formada por um conselho, no qual existe um fórum de debate político constituído por 20 ministros, mais o BNDES, mais 21 entidades da sociedade civil organizada. Também faz parte dessa estrutura de governança o Fórum Técnico, que é constituído pela Secretaria do MDIC e secretarias dos ministérios membros, né? É importante destacar aqui o papel da Secretaria Executiva, que faz todo o apoio, né, para o funcionamento do CNDI. E aqui eu não posso deixar de agradecer a Leia e a Vênera, que me concederam esses slides aqui para a gente poder apresentar de uma forma mais clara para vocês esse momento político, né? Então, além disso, existe também aqui grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho, né, eles serão constituídos e formados por entes da sociedade civil e pelo governo. Ai, desculpa. Então, assim, essa política ela é muito especial porque ela tem todo um contexto, né, em que a gente volta, né, a pensar em política, né, porque a gente perdeu ao longo dos
dos últimos anos nessa capacidade de elaborar e de propor políticas e ter um planejamento voltado para isso, né? E essa política, ela tem alguns princípios, né, que são fundamentais, né, para o desenvolvimento da economia, da sociedade brasileira, que são a inclusão socioeconômica, a equidade, em particular, de gênero, cor e etnia, a promoção do trabalho decente e melhoria da renda, o desenvolvimento produtivo, tecnológico e inovação, o incremento da produtividade e da competitividade, a redução das desigualdades, incluindo a regional, a sustentabilidade e a inserção internacional qualificada. A resolução do CNDI de número 1, né, que foi publicada no dia 6 de setembro deste ano, ela trouxe as missões, né, nas quais se norteia as políticas industriais. Então, essas missões são a cadeia industrial sustentável e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética, o complexo industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde no país, a infraestrutura, saneamento, moradia, a mobilidade sustentável para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades, a transformação digital da indústria para ampliar a produtividade, a bioeconomia, a descarbonização, a transição e a segurança energéticas para garantir os recursos para as futuras gerações. Esse tema aqui tem muito a ver com o que a gente está discutindo hoje, né? Mas a gente não deixa de ter também interfaces com essas 6 missões aqui, praticamente, né? Que, por último, temos as tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacionais. Opa, está pulando aqui os slides, eu peço desculpa para vocês, mas estamos aqui de volta. Enfim, essas missões, a partir delas, então, serão desdobradas ações e projetos voltados para o desenvolvimento industrial, respeitando aqueles princípios que eu citei para vocês anteriormente. Mas aqui a gente pode ver que praticamente todas as missões têm relação com a cadeia de química fina, porque a química está em tudo, né? A química está presente na nossa vida em várias situações, né? É impossível fugir dela. E eu gostaria de colocar aqui para vocês algumas propostas que o meu departamento tem feito para ajudar, né, no cumprimento dessas missões. Então, a gente está propondo agora o lançamento de selos verdes, que provavelmente acontece essa semana, a publicação de um conselho gestor, que vai criar o selo verde e também vai botar em consulta pública, né, o operacional desse, digamos, o regimento interno desse comitê e colocando também os requisitos, né, para o selo verde funcionar. E a partir desse selo verde também serão trabalhadas as compras públicas sustentáveis. Serão realizados 15 projetos pilotos, né, para se verificar, né, o atendimento desses requisitos, que, digamos assim, seriam verdes, analisando todo o ciclo de vida do produto, e a partir de então serem realizadas compras sustentáveis, né? Isso envolvendo vários entes do governo, né, e setores da economia. A gente também... Gente, ele tá com vontade própria, meu computador. Enfim, tem o observatório também da indústria, né, que a gente vai definir indicadores, vai estar acompanhando, né, o desenvolvimento da bioindústria no Brasil e ter o perfil, né, bem caracterizado dessa bioindústria. Os projetos que nós também faremos para a implementação de biorefinarias, mas é importante destacar aqui que esse projeto, o MIDIC, ele não é um aportador direto de recursos, né, para a implantação dessas biorefinarias. O nosso papel aqui vai ser no auxílio, né, a definição de rotas tecnológicas
que seriam viáveis, né, para o Brasil implantar essas biorefinarias, e a gente precisa identificar a viabilidade técnica e econômica delas. Então, isso será um estudo realizado pela ABDI, ela vai nos ajudar nesse processo aqui. Nós também pretendemos trabalhar com foco inicial em combustível sustentável para a aviação. Então, esse segmento ele será priorizado tendo em vista, né, as metas que se tem para a diminuição das emissões do setor, né, de aeronáutica. E nós temos também o projeto de ampliação, né, das exportações de insumos da saúde para o sistema das Nações Unidas, porque se observou que o Brasil contribui muito, né, financeiramente para as Nações Unidas, para o sistema das Nações Unidas, mas ele exporta pouco, fornece poucos insumos, né, para esse sistema. E outra ação que tem muita relação com a Bifina é voltado para a definição de padrões e metodologias analíticas, né, para plantas medicinais e fitoterápicos. Porque, de acordo com o estudo da Anvisa, essa falta de marcadores, né, a falta de padronização, a falta de metodologia analítica é uma das principais razões de indeferimento, né, de pedido de registro para essa categoria de medicamento. Eu não vou me ater muito aqui, porque eu acho que a gente tem muito o que discutir, eu tenho muito o que ouvir de vocês, e aí eu já parto para as minhas considerações finais aqui, né, e colocando para vocês as contribuições da química verde da química fina para a economia verde. Acho que, assim, principalmente fortalecer, né, a equidade nas empresas. Eu vejo que essa política já está bastante presente, né, mas, assim, quando a gente parte para observar as lideranças, né, a gente tem poucas mulheres presentes na representação, né, das indústrias. Eu vejo que a paridade essa equidade de gênero está mais ou menos próximo de 50% com relação à distribuição de empregos, mas quanto às lideranças, eu acho que a gente tem que ter um maior esforço para estar desenvolvendo essas lideranças, né, femininas. Essa iniciativa ela já contribui para esse item que eu coloquei aqui, que é a disseminação das políticas de ESG no setor. E esse método, né, de mostrar por meio de cases, né, mostrar as vantagens que se tem quando se aplica as políticas de ESG, assim, são super importantes para mostrar que isso é possível, isso é viável. A implantação, né, de uma política de divulgação do perfil das empresas brasileiras, né, quanto à aderência dos princípios de ESG, acho que isso é fundamental como um diferencial competitivo das indústrias brasileiras. Acho que esse é um grande esforço que as indústrias fazem, e, portanto, ele merece ser reconhecido como um diferencial, né, e por isso a gente também pensou na questão do selo verde e das compras públicas sustentáveis. Isso tem que ser valorizado de uma certa forma. A inovação com a utilização de tecnologias, uma menor pegada ambiental, né, uma forma do setor de química fina poder contribuir, né, para a economia verde, isso considerando principalmente a aplicação da química de renováveis, e também reconhecer a qualidade regulatória, sanitária, trabalhista e ambiental como diferencial competitivo, né? Essas são as minhas considerações finais. Fui bem breve aqui para respeitar o tempo, e eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, Fernanda. Agradeço, Cleila, muito obrigada pela sua exposição aqui, foi muito enriquecedora. A Bifina, ela acompanha, né, de perto aqui as discussões do governo, né? É muito importante conhecer esses projetos. A Bifina tem participado, inclusive, do CNDI. As missões, vão ser muito importantes para todos os setores aqui dentro da Química Fina, né? Tanto ali quando a gente fala da parte agroindustrial, que envolve aqui a questão de defensivos agrícolas, quanto a parte do complexo econômico industrial da saúde, porque envolve, né, toda a parte farmacêutica, farmacêutica da Bifina, também tem a parte de kits diagnósticos. Então, é uma cadeia muito, muito ampla, mas
essa participação, esse direcionamento do governo para que a gente retome o desenvolvimento industrial aqui é muito importante, muito importante. Então, foi um prazer contar aqui com essa participação. Nós vamos deixar, para após, né, o final da segunda palestra, os debates, né, para que todos possam falar. Agora, no momento, estamos com 40 participantes aqui no evento, nos escutando. Então, obrigado a todos que estão nos ouvindo aqui. E não deixe, né, de identificar, fazer perguntas pelo chat, que a gente vai verificar aqui após a segunda palestra. Então, agora eu tenho a honra de apresentar, né, o Carlos Mussi. Ele é bacharel em Economia pela Universidade de Brasília, com mestrado em Economia pela PUC do Rio. Daqui do Rio, porque a gente está no Rio, né, na Bifina. É economista da CEPAL desde 1983, diretor de escritório da CEPAL no Brasil desde outubro de 2011. Seus trabalhos e estudos concentram-se nos temas de política macroeconômica e fiscal, de crescimento e desenvolvimento econômico no Brasil e na América Latina. Colaborou com várias secretarias e assessorias dos ministérios e instituições da área econômica do governo federal brasileiro, por meio de projetos de cooperação e assistência técnica entre esses órgãos e a CEPAL. Também foi professor de Economia do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, nosso Itamaraty, e realizou palestras e aulas de várias universidades brasileiras no exterior. Carlos Mussi fará a apresentação sobre como destravar o Big Push e o papel da indústria de química fina na transição para uma economia sustentável. Dr. Carlos Mussi, a palavra é sua. O senhor tem 25 minutos para a sua palestra. Fique à vontade, a palavra é sua. Acho que está no mudo, doutor Carlos. Agora tá. Agora sim. Tá. Muito obrigado, Fernanda. Eu queria agradecer o convite da Bifina e o doutor Antônio Bezerra pelo convite de estarmos aqui e ter essa oportunidade de estar também, ainda que virtualmente, com os outros membros da mesa, a Cleila, o Leonardo e a Luciana, e estar aqui com a moderação da Fernanda. Bem, a CEPAL é uma das 5 comissões regionais da ONU, né? É a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. E nós já estamos completando 75 anos desde a nossa criação e temos como mandato a análise, estudo e perspectivas das economias da região em seus diferentes aspectos, né? Sociais, ambientais e institucionais, né? A CEPAL tem, nos últimos anos, feito uma proposta de uma análise do estilo de desenvolvimento, né? Então, o nosso objetivo aqui, um pouco, é trazer para vocês uma visão um pouco mais ampla sobre o que é uma política de discussão de estilos de desenvolvimento. O que nós estamos querendo aqui é justamente trazer, deixa eu ver aqui apenas como colocar em modo apresentação, que agora ele... Ok. Então, nós temos uma proposta que chama o Grande Impulso para a Sustentabilidade. A gente tenta associar com uma proposta antiga de desenvolvimento chamado o Big Push. O que é isso? Isso é que necessita-se, para se alterar uma tendência ou projetar uma maior taxa de crescimento ou de alterar o estilo de desenvolvimento, um grande esforço de investimentos. E, no nosso caso, investimentos sustentáveis, que tem que decorrer de uma coordenação entre setor público, setor privado e também investidores domésticos, internos e internacionais, né? Porque sem essa alavanca de crescimento, sem esse impulso, muitas vezes é demorado para
acontecer essa alteração de tendência e tudo. A imagem que se faz muito, e é uma forma simples, certamente vários engenheiros e pilotos vão dizer que não é tanto assim, mas é de um avião que tem que levantar voo. Ou seja, se desde do motor, com a gasolina, o querosene, desde o desenho do próprio avião, até mesmo o que o piloto colocou no computador do avião, muitas vezes você vai ver que basta um desses itens terem dificuldade ou terem não a sua função, vão inviabilizar a decolagem do avião e a sua manutenção em voo, né? E isso, ainda que não tenham esse nome, você vai ver que grande parte dos pacotes de políticas de recuperação verde pós-Covid, ou, na verdade, já desde a grande crise de 2008, 2009, a tendência para buscar incentivos, estímulos para a economia tecnológicos, de crescimento de emprego, investimentos, diversificação estrutural, etc., está no que poderíamos chamar no verde, né? Ou seja, temos a Green Economy desde a época da Coreia, em 2008, 2009, que transformou por investimentos dentro do país e para os seus produtos de exportação, tecnologias verdes, etc. Bem, e claro, quando eu falo tecnologias verdes, a questão da química fina é crucial, ou seja, como já foi dito, que a química fina está em vários aspectos do nosso dia a dia e da nossa execução, seja de políticas de inovação, políticas de produção, políticas de consumo, gestão de resíduos, etc., né? Então, quando eu falar inovação, tecnologia, por favor, tenta colocar isso dentro do seu setor como um contribuinte importante para isso. Ou seja, você tem hoje, e isso está na proliferação da ideia do ESG, né, do meio ambiente, social e governança, através de estratégias verdes, né? O Canadá tem financiamento emergencial para as empresas, que foi um pouco do Covid. Os Estados Unidos têm feito uma sequência de ações, planos para a transformação de sua indústria, de sua economia em geral, né, com grandes linhas de financiamento, infraestrutura resiliente, atualização e também de reshoring ou nearshoring, trazendo de volta empresas e empregos para dentro de sua área territorial, próxima em termos de influência. A Europa está com uma sequência de projetos também nessa área de tecnologias sustentáveis, é o maior propagador e também quase um possível regulador futuro para qualificações de produtos a serem exportados por nós e outros países para a União Europeia. É um protecionismo talvez meio disfarçado, mas também eles estão colocando à disposição investimentos e tecnologias para que nossos produtos alcancem isso. E você tem isso também até na Costa Rica, que tem um programa de bioeconomia, e aí entra muito também a química fina. Você tem o Chile também com toda a questão de gestão dos seus recursos naturais, e, claro, agora muito mais premente, dado a crise climática que estão tendo, né? Incrível, você no mês de julho, que é o grande inverno do sul, né? do hemisfério sul, e o Chile era o exemplo para os nossos praticantes de esqui brasileiros invadirem Vale Nevado e outros lugares lá no Chile, estão vendo, acho que estão chegando a 39 graus, ou seja, parece que estão voltando assim para... não diria que Valparaíso está... que é Copacabana, mas o clima de calor está sendo e trazendo grandes danos ambientais em geral, especialmente a questão da água, né? A China também, se formos ver as suas políticas de diminuição de resíduos, as suas tecnologias sendo desenvolvidas para que os produtos dela alcancem os requisitos de poluição, de qualidade, de durabilidade, mostra também que estamos trabalhando com
mundialmente nessa corrida para uma grande sustentabilidade do país ou do mundo, tá? Por que isso? Em parte porque os modelos que estamos tendo hoje são insustentáveis na ideia da sustentabilidade nos seus 3 pilares. Isso é algo semelhante, né? Ou vamos dizer, o ESG pega disso, né? Que os 3 pilares da sustentabilidade é a ambiental, mais ou menos o que estamos falando aqui, a social e política, e nós vemos quanto isso é importante para a estabilidade política dos países, da legitimização dos investimentos, né? E também a sustentabilidade financeira. Vocês, como empresas, certamente, se divulgar a palavra sustentabilidade, provavelmente vocês vão ver tanto a questão de sustentabilidade financeira, sustentabilidade da dívida, sustentabilidade dos dividendos, etc., né? E isso, bem, o ESG pega disso, só que ele tem um G, e esse G é um pouquinho, vamos dizer, diferente, que é a ideia da transparência, do acesso a informações, da accountability, né, que é uma palavra difícil de traduzir em português, que é da responsabilidade, né? Então, o que nós estamos falando aqui é que há um grande esforço de uma mudança de paradigma, né? Ou seja, o aquecimento global já é real, não é mais uma pergunta. O exemplo do Chile hoje já mostra isso, e também um pouco aqui no Brasil mesmo, estamos com securas bem fortes. Hoje, aqui em Brasília, ontem chegou a 10% de umidade, hoje talvez fique nos 15%, então é 50% melhor, mas essa é uma questão de quando você está no inferno, 50% a menos no calor, parece que você está melhor, mas ainda é extremamente disso. E aí fica a questão dos estilos de desenvolvimento, quais são as opções, né? E o que se coloca muitas vezes a ideia que a política climática pode ser um driver de crescimento. Mas essa política tem que atender umas 3 eficiências que nós falamos muito, né? Uma é a eficiência produtiva, que é aí para os economistas a gente deu o nome de uma eficiência schumpeteriana, e a indústria química fina conhece muito bem isso, que é a ideia da inovação, da produtividade, competitividade, mas também da destruição e criação de novas formas de trabalho, novos produtos, né? De como se adequar à sua própria capacidade de produzir, né? Ou seja, que tipo de estrutura de produtos vocês podem fazer nas condições atuais ou mudando essas competitividades suas. Outra é uma eficiência da demanda. Pelo menos na linha econômica que nós trabalhamos, pelo menos na CEPAL, a gente não acredita que a oferta gera a sua própria demanda. E, portanto, há que estudar também o outro lado da mesa. Não é só uma questão da produção, da qualidade, etc., mas para quem vai comprar. Vai ser mercado externo, mercado interno, né? Como será esse trabalho? São mercados dinâmicos, não são? E aqui entra muito o Estado, porque o Estado vai ajudar ou no financiamento da produção, mas também na capacidade de gerar uma estabilidade macroeconômica, de dar uma taxa de câmbio razoável, né, taxas de juros, né, também suas regulamentações de trabalho, etc. E a terceira eficiência é o que a gente chama da eficiência da sustentabilidade, que é a ideia de uma inclusão, de uma governança ambiental, uma inclusão social e uma estabilidade financeira. Ou seja, aqui nós estamos pensando, primeiro, o que é o uso dos recursos naturais dentro do projeto de oferta e demanda que vocês queiram fazer ou um país queira adotar no seu plano, né? E eu gosto muito e insisto muito na palavra da governança ambiental, porque não é uma questão só de não usar, né, ou de limitar, proteger, pode ter esses componentes, mas isso é dentro de um aspecto de governança. Ou seja, nós precisamos usar recursos naturais, temos que ser capazes de gerenciar e temos que saber quem tem as decisões sobre esses recursos naturais, né? Se para uma região que está há 500 anos explorando seus recursos naturais, uma coisa que nunca conseguimos montar foi uma governança ambiental
ou pelo menos uma governança ambiental nossa. Muitas vezes a gente tinha uma, entre aspas, governança estabelecida por investidores estrangeiros, por mercados estrangeiros, que exploravam até o limite, saíam e nós ficávamos aqui com os resíduos e buscando um novo ciclo de commodities para nós, né? A parte de inclusão social é fundamental, ou seja, a instalação de um investimento não pode pensar apenas dentro das fronteiras ou das partes do projeto em si. Ele tem que pensar no quanto isso cria externalidades positivas e negativas em relação à população e o próprio território em volta, né? O exemplo clássico é que você muitas vezes tem os processos de mineração que são muito bons, pode ter a melhor gestão ambiental, mas o que acontece muito em países subdesenvolvidos é a favelização dos entornos desses locais. Ou seja, a população começa a se instalar ali em volta, em condições muito degradantes, e piora a situação, e ficam até em perigo frente às situações do uso daquela operação, né? E muitas vezes cabe às empresas gerenciarem vamos dizer, essa inclusão social, né? Usando de novo o efeito das mineradoras, geralmente hoje em dia as mineradoras têm seus fundos de compensação que elas têm que pagar, né? Não sei quanto isso já está dentro dos projetos de química fina dentro das regiões que atuam, né? Mas geralmente é tripartite, né? Ou seja, são as empresas, governo local e um governo nacional, né? E o que acontece muitas vezes é que o governo local e o governo nacional não se entendem, né? E só se entendem em uma coisa: tudo é culpa das empresas, né? Então a empresa tem que ser muito mais proativa para colocar esses fundos em benefício da população local e de viver. E a estabilidade financeira, que é a terceira parte dessa sustentabilidade, é a ideia que os projetos não podem depender de subsídios ou de ajudas ou de algumas concessões no seu médio e longo prazo. Ou seja, eles têm que trazer retorno, né? Esse retorno pode ser dentro de uma perspectiva social, econômica, ou do acionista, mas eles têm que ter uma autossustentabilidade, né? Caso contrário, você vai depender sempre de ações ou do governo ou de benefícios externos, etc., né? Bem, também, como todas as políticas públicas, né, você tem aí que já tem várias dessas vezes, mas temos também que reconhecer que, dentro desses pacotes, há muitas iniciativas que, na verdade, são continuação ou moderação de, por exemplo, consumo e produção de fósseis, né? E também de uma palavra que também eu acho que vocês devem estar já cientes, que é um pouco a greenwashing. Quer dizer, as pessoas falam que fazem ESG, mas na hora que vão fazer, você vê que é apenas na fotografia, de uma maneira simples, se vocês me permitem, né? Especialmente na governança. Quer dizer, quando está tudo bem, se mostra tudo. Quando está tudo mal, se esconde, se tenta faz alguma criatividade contábil, etc., né? Mas e o governo também fazem muito isso, né? Então, o que temos que ver também é um pouquinho já, não só os anúncios, mas o que está sendo feito e como podemos, aí volto para aquela palavra que é não traduzível em português, que é accountability, né? Que é a ideia de responsabilidade, de um autocompromisso, né? O accountability não é só a responsabilidade civil, mas é um autocompromisso que você tem com aqueles objetivos. Vocês veem, por exemplo, esses dois pacotes recentes dos americanos, né? Que são figuras, valores incríveis, né? Em termos de recursos, né? Tanto usando transporte, infraestrutura, outro mais transversal, com energia, e certamente tem toda a questão da química por trás disso, quer dizer, a energia limpa, também os produtos para essa infraestrutura resiliente, o que são feitos, como são feitos, etc., né? E, claro, tudo isso está dentro de um motivo de manter
emprego, manter investimento, manter nível de atividade e dar um novo ciclo às nossas economias, já que desejamos que elas sejam de baixo carbono, né, e de menor agressão ao meio ambiente, em termos especialmente das mudanças climáticas, né? Ou seja, em termos de recursos verdes, né, nós temos quase 394 bilhões de dólares no caso do Inflation Reduction Act. Eles estão basicamente muito concentrados em energia, em manufatura, em meio ambiente em si, né, dentro daquela ideia de governança, né, transportes, novas formas de transportes e até mesmo na agricultura, né? E aí, se vocês me permitem, né, eu digo que a química fina está atrás de cada uma dessas coisas, né? Ou seja na gestão de geração de energia, seja nos produtos manufatureiros, seja na questão da gestão ambiental, seja nos transportes de novas energias. Há também a União Europeia, e depois eu vou deixar essa apresentação aí com a Fernanda, né, para vocês aí também detalhando, né, porque são grandes valores que estão acontecendo na União Europeia também. Temos esse Next Generation, que são quase 806 bilhões de euros, né? Então, é um grande esforço comum da União Europeia, dos diferentes países, para transformar as suas economias e, na verdade, quase a sua sociedade, porque está ligado também a transformações dos padrões de consumo, né, e de regulações, né? Aqui temos um quadro comparativo. Eu não vou entrar nisso, mas eu acho que serve interessante, especialmente para você, Fernando, porque, como você trata de exportação, e também assim, sendo um pouco ousado, eu imagino que por trás disso também tem certos requisitos de não tarifários que vão exigir dos produtos brasileiros, sejam de química fina ou não. Então, é um pouco para ver para onde vai vir, talvez, futuras regulações, ou a necessidade da gente acelerar o acordo de livre comércio com a União Europeia, especialmente, né? Ou seja, o grande impulso para a sustentabilidade é esses caminhos de transformação do modelo de desenvolvimento, né? Em síntese, o que a gente reconhece é que os estilos de desenvolvimento atuais são insustentáveis, né? Ou seja, você vê que o atual secretário executivo gosta de falar muito de uma cascata de crises. E, se você for ver, é cada uma dentro daqueles três eficiências. Uma cascata de crise na eficiência produtiva, ou seja, nossa perda de produtividade, o Brasil em relação aos outros países, mas também eles mesmos saber como vai ser essa economia de baixo carbono. Na questão da demanda, os impactos que a gente tem de inflação, também da pandemia, da perda de renda do trabalho, da geração de trabalho, isso está enfraquecendo as demandas, né? O próprio nacionalismo está diminuindo a abertura, a globalização de empresas, então a demanda externa também está se alterando, né? E as questões de sustentabilidade, que, pelo menos aqui, a gente tenta dar uma visão positiva, também é utilizada contra nós de uma forma negativa, seja na questão de gestão ambiental, né? Os grandes desafios que o Brasil tem com o desflorestamento e outros usos de recursos naturais, a questão de inclusão social sobre trabalho forçado, trabalho infantil, trabalho não decente, isso entra dentro das discussões de comércio, né? E a própria questão financeira de você poder competir, né, de uma forma legítima, que muitas vezes a OMC só promete, mas não efetivamente garante, né? Então, estamos, dado a polarização que temos hoje, não só no Brasil, na América Latina, mas no mundo todo, tende assim, para evitar o conflito, ficamos na inação, né? Então, vamos levando com a barriga e vamos ver se isso. Mas isso só tende a agravar ainda mais os problemas estruturais no médio e longo prazo. Bem, e o nirvana aqui é se, oxalá, a gente possa criar um ciclo de investimentos sustentáveis para transformar o próprio estilo de desenvolvimento, né? Bem, a abordagem do Big Push não é algo assim solto, está dentro de uma cadeia de
declarações, normas, tratados, desde a Agenda 2030, os ODS, os esforços de fonte de financiamento, transferência tecnológica dentro das COPs, de mudança climática, as ações também das COPs de biodiversidade, e tem uma COP que todo mundo esquece, que é muito importante para o Brasil, que é a da desertificação, e eu acho que aí também o Brasil poderia, meio via também a química fina, dar uma contribuição para a discussão dessa questão da desertificação, né, as questões setoriais, etc. Ou seja, nós estamos muito próximos ao que queremos, é algo que eu acho que foi a Fernanda e também o Dr. Bezerra falar, de aumentar a capacidade tecnológica e inovativas nossas, né, de um desenvolvimento de cadeias produtivas. Não, claro, isso não quer dizer que 100% é doméstico ou internos, mas dentro de uma cadeia produtiva que nós possamos participar em diferentes pontos dela, né? Eu sempre digo que muitas vezes quando eu escuto cadeia produtiva, é o leão, quer dizer, o país desenvolvido falando para a gente que é onde a gente tem que ficar dentro da cadeia alimentícia deles, né? Ou seja, a gente produz os recursos naturais, né, para alimentá-lo, mas quem faz a caça, quem tem os benefícios da tecnologia e tudo, fica nos países desenvolvidos. É claro que eu estou radicalizando o tema, mas é um pouco isso da questão de cadeias, da capacidade tecnológica interna de fazer. E isso envolve também muitos outros tipos de investimentos, que é dentro da ideia de coordenação de investimentos públicos e privados no Brasil, né? Uma grande área é inovação e desenvolvimento produtivo. Bem, aí vocês são campeões, eu acho que aqui vai ser basicamente relembrar a importância da inovação, de vocês insistirem com a palavra inovação, ou seja, que a química fina não é somente manter a atual produção, mas se inovar, se utilizar, e eu acho que os cases aí vão também demonstrar que quanto isso é importante, né? Ou seja, sem a inovação a gente não pode ter a mudança de estrutura produtiva, que dentro daquelas 3 eficiências, né? E nem temos a capacidade de gerir a cadeia de produtiva que a gente gostaria de ter dentro desse produto, dentro dessa atividade, né? Ou seja, a inovação atua sobre várias externalidades positivas para frente, para trás, né? Traz conhecimento. A inovação é chave, e isso aí entra muito a questão que inovação também é alto risco. E aí temos que conversar muito sobre como gerenciar esses riscos e como compartilhar tanto o risco como depois os benefícios posteriores, né? Podemos tentar, a Mariana Mazzucato, professora inglesa, fala muito em missões, né? E missões, de vez em quando, dão certo, as outras não dão tão certas assim. Então, mas dentro de um espírito de missão, há um compartilhamento de riscos, né? E, claro, o setor público é quem deveria ter uma ação importante para atenuar esses riscos, ou seja, ver como fazer essa compartilhação. Ou seja, é através da inovação que temos uma construção de capacidades tecnológicas e produtivas para uma oportunidade de desenvolvimento. Bem, a CEPAL está terminando, já está em breve, já estará disponível esse documento que vamos lançar lá na conferência do MEI, da Conferência Internacional de Inovação, agora em setembro, né? Onde tentamos trazer a importância da eco-inovação, né? A criatividade linguística é grande, né? Podia ser inovação verde, agora é eco-inovação, ou sustentabilidade de inovação, mas estamos com esse termo, então, de eco-inovação para a indústria, para a área manufatureira, e, claro, a química fina está dentro de todas essas questões da manufaturação, né, da transformação, da indústria de transformação. Não é à toa que o IBGE usa bem melhor esse termo, né? É indústria de transformação, né? Não é só uma indústria, a indústria pode ser de vários tipos. Então, é algo que queremos colocar. E também, só aqui para mostrar o quanto a gente tem que correr atrás, o quanto a gente tem que ver como estão explodindo as patentes verdes,
né, estão cada vez com maior participação. E, claro, a novidade, bem, não é tão novidade, mas, ao contrário de outros ciclos tecnológicos, a inovação está basicamente muito na Ásia, especialmente na China, né? E como vamos ter acesso a essas tecnologias e patentes vai ser um grande desafio, né? Uma tendência do esverdeamento do desenvolvimento tecnológico. No Brasil, nós temos ainda alguns destaques de patentes verdes. A CEPAL está trabalhando com o NPI num projeto de patentes verdes, que é dar mais solidez ao esforço deles de acelerar a patentização, se existe isso. Eu não sei se eu estou dando uma de Guimarães Rosa aqui, criando alguma coisa, mas de acelerar, mas também o nosso esforço nesse projeto é um pouco internacionalizar esse mecanismo de acelerar patentes verdes na América Latina, trazendo tecnologias, quer dizer, trazendo conhecimento, na verdade. Nós buscamos os pesquisadores de ponta para ver o que pode estar acontecendo em várias áreas. E, claro, aqui no Brasil temos as nossas, vamos dizer, vantagens comparativas também no verde. A gente está muito bem em energias alternativas, gestão de resíduos, né? Agricultura, né? Mas estamos ainda muito longe em termos de transporte, né? Conservação de energia. Esse é um dilema, quer dizer, dilema bom brasileiro, né? Que a gente se acha abundante em várias coisas. E não pode, o importante é criar nova energia, mas sem preocupar na sua conservação, né? Então, é um desafio. Mas estamos muito bem competitivos, especialmente nessas energias alternativas, se pensarmos também no que é o default de qualquer apresentação sobre energias alternativas, falar do hidrogênio verde. Acho que quem não falar de hidrogênio verde em alguma apresentação atualmente já deveria ser multado. Então, são coisas desse tipo que temos que ver. E, claro, a química fina, seja internamente, seja com seus programas que tem. Eu conheço da Braskem e de outras grandes empresas, mas eu sei que tem muita empresa pequena e média que são, na verdade, quase startups em química fina que podem estar trabalhando nisso, né? E, claro, como também a química fina pode nos ajudar, por exemplo, na gestão de resíduos e tudo, e aí trabalhar muito com o setor público nessa questão de saneamento, em termos de uso de água, uso também do tratamento dela, né? Temos várias, então, economia circular, bioeconomia, energias renováveis, soluções industriais para a agricultura, mobilidade. Até estamos trabalhando com o MIDIC lá em tentar criar um plano nacional de ônibus elétricos, né? E também na questão de transformação que temos, né? Então, eu vou terminar aqui. Temos vários tipos de instrumentos com conteúdo local, né? E também outras informações. Desculpe se eu passei um pouco do tempo, bem, a apresentação vai estar disponível. Eu sou ruim de propaganda, então esqueci de colocar meu e-mail, é carlos.mussi@cepal.org, vocês podem me buscar, ou então a Fernanda sabe onde nos achar, né? E agradeço muito essa oportunidade. E gostaria muito de deixar essa mensagem de que, primeiro, a questão ESG, ou questão de sustentabilidade, é uma questão mundial, né? O meu secretário-geral da ONU disse na semana passada que o mundo está em ebulição, já está aquecendo demais, né? E temos só um mundo. Mas isso também quer dizer que os países estão concorrendo entre si para ter a capacidade tecnológica de viver nesse novo cenário, né? De mudanças climáticas e de sustentabilidade nos seus três aspectos, né? Porque não é só ambiental, inclui muito a questão social, porque, a não ser que queiramos mudar um pouco o estilo de vida, o estilo de vida democrático, de participação, de accountability, porque em outros sistemas a accountability praticamente não existe, é a decisão de um grupo ou algo assim. Eu acho que temos que pensar nisso, né?
e também termos uma estabilidade, um caminho para o crescimento da economia, para que os nossos filhos, ou até mesmo os nossos colegas mais jovens, tudo, tenham oportunidade de emprego, ter renda, ter sua vida como nós estamos tendo ou como nossos pais tiveram. Porque eu acho que a pior perspectiva é pensar que a vida dos nossos filhos e netos será mais difícil, será mais onerosa, né? Ainda mais num mundo que vai ser menor e mais velho. Então, temos que dar essas oportunidades para as novas gerações, que é um pouco o velho conceito de sustentável, né? É não destruir coisas que para as gerações futuras poderem usufruir. Então, muito obrigado. Obrigada, doutor Carlos. Nós que agradecemos essa rica apresentação. É muito importante ver esse tratamento, essas questões que o senhor trouxe pela CEPAL. Eu acompanho um pouco, né? Nós temos uma especialista na área de patentes aqui na Abifina, a doutora Ana Cláudia, mas eu acompanho também um pouco. Eu venho da área química, sou engenheira química, então eu acompanho as transformações das indústrias, vejo, né, o crescimento dela, as mudanças. A gente tem visto um crescimento muito importante aqui no Brasil das patentes verdes na área de química, né? Então, eu sou oriunda da Escola de Química da UFRJ e a gente sempre via os projetos crescendo dentro da universidade, ali, questões de biomassa, como o melhor aproveitamento desses bioinsumos. E a gente tem visto isso crescer dentro das empresas, né? Nós temos aqui uma empresa de base química, né, que é a Oxiteno, que tem projetos, que tem patentes nessa área de química verde, e a gente entende, né, como a área de química fina ela envolve a parte de defensivos agrícolas, farmoquímicas, farmacêuticas, nós temos outros associados também na área de catalisadores, por exemplo, e a base química ela é muito importante para todas essas indústrias, né? Então, para que elas também consigam, não só, né, na área de produtos em si, lançar produtos inovadores, mas que tenham já tragam, né, no seu portfólio essa questão de preocupação com o meio ambiente, de melhores moléculas, né, para serem lançadas, a gente também precisa da nossa base, né, a química por trás dela, que é muito importante. Não só também, claro, todo o olhar, a parte ambiental, a parte de governança das próprias empresas, né? Acho que uma coisa leva a outra, um puxa o outro, né, ali. Então, o desenvolvimento industrial que a Cleila trouxe ali, falando do CNDI, né, que ele é muito importante, acho que ele vai ser a união, vai trazer a união de todos esses nossos esforços aí com o governo, o setor privado, as entidades, o investimento estrangeiro que venha para o Brasil, os nossos investimentos que vão, né, para o exterior também, eles fazem parte de tudo isso. E o desenvolvimento, acho que tudo isso motiva o desenvolvimento da sociedade, né? Então, é o crescimento da empresa, como você falou, que traz ali funcionários para trabalhar em suas fábricas e volta ali para a sociedade. Então, acho que tudo isso tem que ser harmonizado, tem que continuar numa maior harmonização, e eu acho que as empresas também buscam isso. Então, para que a gente possa conhecer um pouco desses avanços, um pouco não, porque são avanços importantes, né, que a gente tem tido nas indústrias aqui, eu gostaria, então, de passar para os nossos cases, né, de sucesso aqui da Abifina, que vão trazer uma coisa mais prática para a gente, né? Como que a gente, então, coloca todo esse conhecimento político de desenvolvimento em prática? E é isso que as empresas estão fazendo. Doutor Carlos, muito obrigada pela sua apresentação. Agora, então, nós daremos início aos 2 cases de sucesso do setor da química fina, né? Um do segmento de defensivos agrícolas e outro da área farmacêutica. Então, são áreas completamente diferentes, né? Mas que todas elas estão voltadas para esse olhar ESG, com lições muito importantes e concretas para a indústria, que estão avançando em direção à sustentabilidade, com iniciativas que impactam positivamente o meio ambiente, a sociedade e a governança corporativa. Então, para começar aqui, a gente vai trazer o case da Ouro Fino. Então, eu convido a Luciana Debo Lourenço, que ela é diretora de gestão de pessoas e performance social da Ouro Fino Agrociência, é uma associada nossa. A Luciana ela é jornalista formada pela PUC Campinas, com pós-graduação em MBAs em comunicação corporativa, em marketing e em cultura midiática.
executivo e gestão de pessoas também. Atuou em rádio, televisão, jornais e revistas e assessorias de imprensa nos setores público e privado. Atuou na área de comunicação corporativa, responsabilidade social e recursos humanos em empresas nacionais e multinacionais de diversos setores, como educação, automotivo, construção e farmacêutica. Desde 2021, ela é parte do time da Ouro Fino Agrociência e tem o desafio de estruturar e elevar a contribuição estratégica da área do negócio, além de gerar valor para a comunidade no meio do seu trabalho e do seu time. Confesso que eu, por acompanhar a área de defensivos agrícolas há 13 anos na Bifina, entendo o desafio que é para uma empresa de defensivos, né, que infelizmente nós temos ali por trás toda uma análise, né, negativa, mas que não é, pelo contrário, nós estamos aqui para entregar ciência, desenvolvimento, tecnologias, e ver a nossa agricultura crescer é muito importante. Então, Luciana, a palavra é sua, ela vai falar sobre o tema de transformando o agronegócio em práticas ESG. Luciana, seu tempo de 15 minutos. Muito obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Uma boa tarde para você, para todos da Bifina, para os demais, para os palestrantes e o colega Leonardo do Axê, né, que está aqui também nos acompanhando hoje, falando sobre o case também dessa empresa. É um prazer estar com vocês. Quero dizer que aqui, nesse momento, eu represento, né, não apenas o nosso CEO, Marcelo Ábido, que infelizmente não pôde estar, né, conosco nessa tarde, mas também todo o time que compõe o nosso comitê ESG, aqui na Ouro Fino, né? Nós somos alguns, e eu tive, então, hoje essa nobre missão de poder estar aqui com vocês e conhecê-los também mais de perto, que para mim é uma grata satisfação. Eu vou falar rapidamente um pouquinho para quem não conhece, né, a Ouro Fino Agrociência, antes de iniciar aqui a minha apresentação e focar objetivamente no nosso case. A Ouro Fino é uma empresa, então, de defensivos agrícolas, como a Fernanda já colocou para nós. A nossa sede corporativa fica em Ribeirão Preto, então eu estou aqui hoje no nosso escritório, fica dentro do Shopping Iguatemi, aqui em Ribeirão Preto. Nós temos uma fábrica, que é essa que vocês veem aqui atrás de mim, com sede em Uberaba, tá? E temos um escritório na China, né? Porque, obviamente, temos que ter aí uma boa relação e catalisar soluções, porque os nossos insumos, né, nossa matéria-prima acaba vindo da China e alguma coisa de Índia. Temos profissionais distribuídos no Brasil todo, uma força comercial distribuída pelo Brasil todo, e atualmente são 700 colaboradores, e uma empresa que esse ano estima faturar algo em torno de 3 bilhões de reais, tá bem? Então, deixa eu colocar aqui para vocês um pouco do nosso case, ver se eu consigo já colocar a apresentação, tá ok? Então, ótimo. Bom, vamos lá. Então, aí temos, né, o nosso tema é transformando o agronegócio em práticas ESG. Deixa só eu me entender aqui, pessoal, porque eu coloquei a apresentação para vocês, mas eu não consigo vê-la. Então, alguma coisa aconteceu. Mas a gente tem sempre os universitários, né, aqui por perto, para ajudar. Então, vamos lá. Pronto. Acho que agora conseguimos aí. Eu vou olhando aqui um pouquinho para o lado, vocês vão me ver, porque eu consigo ver numa outra tela aqui, tá bem? Bom, gente, a gestão de ESG, então, aqui da Ouro Fino Agrociência, ela é pautada pelos indicadores que já são reconhecidos, né, no mercado da GRI, e através disso, então, nós entendemos, né, os nossos desafios, identificamos as grandes oportunidades, né, isso passa pelo desenvolvimento do modelo de negócio também, né? Todos os indicadores aí que têm a ver com o desenvolvimento do nosso modelo de negócio, e o impacto positivo, visamos ter, né? Um impacto positivo na sociedade e no ambiente em que nós atuamos, tá? Vamos lá. Aqui eu trouxe uma linha do tempo para conseguir falar um pouco para vocês dos avanços, né, que a companhia veio fazendo aí ao longo desses anos. Nós somos uma empresa jovem, nós estamos completando 13 anos agora, dia 19 de agosto, tá?
Muitos conhecem a empresa que nos originou, que é a nossa empresa irmã, que é a Ouro Fino Saúde Animal, né? A Ouro Fino Saúde Animal é uma empresa que tem mais de 30 anos, nós somos um spin-off dessa empresa e temos apenas 13 anos, tá? Então, em 2009, vocês veem aí, nós terminamos, né, as obras da nossa fábrica em Uberaba, já é uma fábrica projetada, né, com foco em sustentabilidade. Hoje a gente tem muito orgulho de dizer que é uma das fábricas mais modernas de defensivos agrícolas no mundo, né? Os que tiverem interesse em conhecer um dia, depois vou deixar os meus contatos, podem falar conosco, será um prazer recebê-los também. Em 2012, nós inauguramos, então, a nossa estação experimental, a principal delas, né, que é a Fazenda Experimental em Guatapará, aqui pertinho também de Ribeirão Preto. Isso nos permite investir em inovação, né, como a gente acabou de ouvir aqui, a importância da inovação está conectada com os objetivos de sustentabilidade. O propósito da Ouro Fino Agrociência é reimaginar a agricultura brasileira. Então, nós somos uma empresa focada em desenvolver produtos realmente para o nosso clima, para a nossa agricultura, e óbvio, ter o investimento em inovação, né? E nesse momento, inclusive, a gente está fazendo um investimento bastante importante. Estruturalmente, a empresa está investindo numa estrutura, numa diretoria nova, específica para pesquisa, desenvolvimento e inovação, pensando também em sustentabilidade, né? A gente acabou de fazer essa movimentação aqui internamente. Em 2015, então, nós temos a publicação do nosso primeiro relatório de sustentabilidade e também as primeiras certificações que vocês estão vendo aí na tela, para a nossa fábrica de Uberaba. Em 2017, financiamento já, né, com o FINEP, para desenvolvimento de produtos adaptados à agricultura brasileira, como eu disse, já focados, então, também, né, em sustentabilidade. Aí a gente tem em 2018 a participação da rede de economia circular da FIENG, com os cases de redução de energia e reutilização da água para fertirrigação. Em 2019, a gente cria o nosso programa Reimagine Proteção no Campo, que é o nosso programa de stewardship. E também em 2019, aqui é importante dizer, a gente tem, né, uma participação societária que passa, então, agora a ser da japonesa Mitsui e da ISK, né, são duas empresas japonesas. Isso traz também um movimento de governança, né, cada vez mais a gente tendo que investir na nossa governança, porque passamos também a ter os acionistas, né, japoneses conosco. Em 2019, a empresa cria a área de gestão de riscos e compliance. Em 21, pessoal, nós inauguramos, eu já estava aqui, né, nesse momento, aqui na companhia, inauguramos, então, o nosso galpão de embalagens recicláveis, o sistema Campo Limpo, né, com a logística reversa. Também começamos a investir, né, no financiamento verde, então passamos a ter metas ambientais com as instituições financeiras, tá? E criamos o Comitê ESG, né? Eu já cheguei também com esta missão. Criamos o Comitê ESG, o nosso comitê, ele tem uma participação de diversas áreas da companhia, né? Então, desde a área de finanças até a área industrial, e ele tem a participação do CEO, ele é liderado pelo nosso CEO e pelo nosso vice-presidente, né? E tem participação, além da minha participação, mais 2 diretores estatutários, tá? Em 22, nós decidimos contratar a Bureau Veritas para nos apoiar num diagnóstico e numa autoavaliação de maturidade ESG da companhia. A gente queria ver como é que nós estávamos, porque nós sabíamos que nós tínhamos muitas iniciativas e nós queríamos entender o quanto isso já estava realmente coeso, né? E convergindo efetivamente, não só para os objetivos estratégicos da companhia, mas para os nossos compromissos socioambientais, né? E aí fizemos o diagnóstico, para nós foi uma grata surpresa, porque de uma escala, a gente sempre acha, né, gente, as empresas, aí que eu vou dizer, né, por experiência, a gente sempre acha que, assim, falta muita coisa para fazer, né, é muito difícil, a gente precisa se esforçar demais para conseguir mobilizar toda a organização na direção ESG. Quando você para efetivamente para olhar, tem muitas práticas que as empresas já estão fazendo, que é uma questão apenas de
ter um olhar mais estratégico, sabe, de fomentar realmente isso dentro das organizações e fazer isso convergir com o negócio. E para nós foi uma imensa surpresa, porque de uma escala de 5, nós já estávamos ali no 3, né? Então, a gente já estava bem avançados até, e sabendo, né, que estávamos num bom caminho. Em 22, nós tivemos 2 certificações muito importantes para nós, que foi o selo Mais Integridade do MAPA, e nós nos tornamos GPTW, né? Para nós isso é muito importante, ser reconhecido como um excelente lugar para se trabalhar, isso diz respeito também ao nosso compromisso com as pessoas que nós formamos aqui e com o nosso impacto na sociedade, né? Em 23, gente, nós estamos com várias ações ongoing aí, né? Em andamento. Então, nós fizemos já a revisão de materialidade e uma análise SWOT para os novos temas materiais, tá? E aí definimos, então, quais são os nossos novos temas materiais de acordo com os interesses dos nossos stakeholders. E agora, então, nós estamos fazendo a implementação das ações provenientes, né, do diagnóstico que foi feito, tá? E da SWOT, então agora começamos essa implementação de algumas ações e definimos novas metas com as instituições financeiras parceiras, com base no ESG. Então, aqui, que tipo de meta, né, que de repente pode estar pensando? Eu acho que algumas empresas aqui já devem ter isso, mas só citando algumas, né? Então, redução de resíduos perigosos, enfim, uma das metas, né? E aqui é quase tudo perigoso, né, Fernanda? Você mesma disse, de fato, na indústria de defensivo, é um grande desafio trabalhar o ESG, né? Mas a gente não desiste, isso é muito importante, até porque nós temos que mostrar que nós temos um compromisso, né? E que esse compromisso existe, e ele é reafirmado todos os dias, né? Então, não é fácil realmente, mas a gente tem compromisso sim. Bom, e agora a gente vai buscar então a certificação, né, ainda esse ano, da BV, né, com essa certificação BV SG 360, tá bem? Bom, pessoal, o nosso comitê foi criado, né, para que a gente possa realmente incorporar a sustentabilidade, como eu disse, como parte da estratégia, né, da empresa e geração de valor para a companhia, e também para criarmos uma estratégia de comunicação única para toda a companhia, para toda a empresa, né? As nossas principais iniciativas como comitê, eu coloquei aí até os ODS, né, relacionados às nossas iniciativas, para vocês irem olhando também, mas foi essa avaliação de maturidade dos pilares ESG, tá? E a revisão dos temas materiais, como eu coloquei. Então, esses que estão aí são os temas materiais, que ficaram definidos depois da nossa revisão, né? Então, segurança do produto, englobando transporte e distribuição, mudanças climáticas e responsabilidade ambiental, englobando resíduos e efluentes, integridade empresarial, que tem toda a parte de governança corporativa, né? Inovação, resultados financeiros e investimentos, tá? E, como eu citei, então, a nossa Sustainability Linked Loans, aí, né, as nossas linhas de crédito, esse ano 250 milhões de reais, com os bancos Santander e Rabobank, vinculados a desenvolvimento de ações socioambientais, tá? Aqui eu estou trazendo os principais resultados em cada um dos pilarzinhos, para vocês poderem conhecer também. Então, em meio ambiente, né, a gente está falando sobre a parceria com a Campo Limpo, que é a produtora das embalagens recicladas, oriundas de logística reversa. Vocês observam aí que em 22, 23, nós utilizamos mais de 1 milhão de embalagens recicladas, ou seja, 70% de todas as embalagens utilizadas por nós, e isso evitou a emissão de 930 toneladas de CO2, tá? Nós reutilizamos 83% da água gerada na descontaminação, economizando 680 mil litros, e reduzimos 10,5% da emissão de CO2 na logística dos produtos. Isso foi possível aumentando o uso de rodotrem e priorizando veículos menos poluentes. Então, isso está na nossa estratégia de supply chain, tá? O S, que é o meu braço aqui especialmente, né, a parte de performance social, nós tivemos 13 ações no ciclo 22-23, com projetos aportados, né, aí totalizando 1.750.000 em investimentos em projetos sociais. Nós tivemos um crescimento muito importante, Clélia, você falou aí sobre a liderança feminina, né? 39% de mulheres na liderança,
né? A gente cresceu, aumentou, e esse ano a gente está muito feliz porque estamos com a primeira mulher no conselho de administração da companhia. Então, isso está sendo muito legal, né? Uma conquista e tanto para nós. 29 contratações de pessoas com deficiência, tá? E o nosso programa Gerações de Ouro, que eu tenho muito carinho em falar, é um programa de desenvolvimento realmente de novos talentos, e esse ano, na verdade, esse último ano, né, porque o nosso ano é um ano fiscal, nós abrimos para pessoas com mais de 50 anos, então nós temos estagiários com mais de 50 anos aqui na companhia, tá? Estamos há 7 anos sem acidentes com afastamentos na companhia, isso para nós é muito importante, especialmente numa indústria química, e criamos há quase 2 anos, 1 ano e meio, a Universidade Ouro Fino Agro, responsável pelo desenvolvimento dos nossos colaboradores internamente, tá? Em governança, pessoal, a criação dos comitês de ética, compliance e diversidade e inclusão. No ano passado, nós fizemos a nossa primeira semana de inclusão da diversidade, foi muito importante, nós estamos num segmento em que esse tema não é fácil de trabalhar, tá? Mas é muito interessante como está muito aberto, né? Quer aprender, quer conhecer, quer ter letramento, e nós estamos investindo nisso. Bom, temos auditoria externa desde 2010, uma gerência independente de GRC, né, de governança, riscos e compliance, um canal de denúncias administrados por terceiro, um canal isento, que é administrado pela Resguarda, uma empresa que muitas empresas conhecem, e implantação e revisão anual do Código de Conduta, tá? E aí temos também um relatório anual de atividades com as diretrizes, né, RC, GRI Standards, nosso relatório de administração, como citei, a certificação GPTW, que para nós faz todo sentido aqui em governança. Não está aqui, mas enquanto o Carlos estava falando, eu me lembrei que no começo do ano passado fomos certificados OEA, o que é muito importante para nós, porque também endossa a governança da companhia e também tem todo um impacto ambiental, né? Quando você reduz o tempo da cadeia de supply chain, enfim, isso também foi trabalhado dessa forma. Bom, pessoal, quem quiser conhecer nosso relatório anual de atividades, está aí um QR Code, né? Para aqueles que quiserem, podem baixar. Também está no nosso site. Ele acabou de sair do forno, o desse último ano, então acessem para vocês conhecerem um pouquinho mais Ouro Fino, agrociência, tá? E é isso, gente. Muito obrigada, né? Deixa eu ver se eu consigo... Acho que parei aqui. Mais uma vez, obrigada pelo tempo, pela atenção de vocês, pelo convite, Fernanda, estou à disposição, tá? Obrigada a você, Luciana, por essa exposição da Ouro Fino. É muito gratificante ver esse avanço, né, da empresa. Eu entrei na Bifino tem mais ou menos o mesmo tempo da criação da Ouro Fino, então é muito legal ver esse avanço de vocês. Eu acompanho também o Sistema Campo Limpo e nós aqui no Brasil, a gente tem essa visão, né, de que defensivos é um agressor e não é, né? Pelo contrário, a gente, como eu falei antes, a gente traz tecnologia, a gente tem inovação aqui, temos desenvolvimento de moléculas novas que são menos tóxicas, né? Que hoje a gente tem toda a classificação do IBAMA. Hoje não, né? A gente tem uma legislação rigorosa, como muitos acham que não, nós temos o MAPA, a Anvisa e o IBAMA, né, por trás de todo o suporte regulatório ali do setor, então é muito interessante. E nós somos, os participantes aqui, nós somos um case de muito sucesso na área de logística reversa de embalagens. Nós somos o principal player no mundo sobre esse tema. Então, nós exportamos os nossos cases, né, aí, de sucesso para o mundo, porque nós somos os experts nessa área, da área de defensivos. E é um prazer, Luciana, ter você conosco. Então, agora nós vamos passar para uma outra área da Bifina, né? A área farmacêutica. É um prazer aqui estar com o Axê, né? Nessa nossa discussão, ele vai trazer nosso case de sucesso aqui para a área farmacêutica. O Axê, ele foi classificado na última semana pela revista Valor e Inovação 2023 como uma empresa mais inovadora do segmento das farmacêuticas e ciências da vida. Parabéns, Leonardo, por essa conquista, né, do Axê. Eu acho que o avanço também do nosso setor farmacêutico aqui, que todo mundo vê mais só como uma área de medicamentos, mas é uma área de vida,
né? A gente entrega vida às pessoas, né? Então, para apresentar essas lições do Axê, no tema de ESG, temos aqui o Leonardo Ramos Martins, formado em jornalismo, com especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, lidera 15 anos frentes de trabalho visando integrar sustentabilidade, estratégias e processos organizacionais, atua em iniciativas de advocacy, negociação e desenvolvimento de frameworks aqui no Brasil e ao redor do mundo também, tendo criado e co-liderado comitês internacionais sobre diferentes temas. Atualmente é responsável pela gerência de sustentabilidade do Axê. Leonardo, a palavra é sua, né? O seu tempo de 15 minutos, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Fernanda, pela apresentação e por já ter me deixado com um excelente gancho para começar a minha fala. Obrigado à Abifina pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Carlos, Luciana, Cleila, pelas excelentes reflexões que vocês trouxeram. Fico muito feliz em ver esse nível de discussão e os insights também que vocês compartilharam conosco. É sempre uma oportunidade ímpar de aprender. Estou com 2 folhas aqui cheias de notas para já começar a refletir em cima disso. Eu vou falar um pouco aqui, né, resumidamente, porque a gente está falando de um assunto ultra complexo, né, tudo que foi mencionado pelos meus colegas abrange a dinâmica de sustentabilidade, tudo que eu acabo enfrentando no meu dia a dia. Então, né, vocês escutaram resíduos, diversidade e inclusão, investimento, políticas públicas, certificações, enfim, é um escopo assim, super abrangente, e normalmente fazendo compartilhando uma piada interna, justifica porque normalmente eu tenho dificuldade de explicar o que eu faço para as pessoas, né? Porque é um campo assim que a gente olha para uma organização de uma forma completamente transversal e vertical, né? Todos os níveis, todos os processos, tudo que compreende o universo de atuação de uma organização. Então, eu vou tentar sintetizar aqui um pouco do que eu aprendi ao longo desses 15 anos, atuando dentro e fora do Brasil, e do que a gente está fazendo hoje no Axê. Vou exemplificar aqui na minha fala algumas questões assim, de forma bem prática mesmo. Eu queria começar com um ponto super importante, né, da fala da Fernanda, da fala da Luciana e da fala do Carlos, que se resume na abertura de um dos artigos, assim, acho que mais importantes para a sustentabilidade dos últimos anos, né, que é um artigo do Michael Porter e do Mark Kramer sobre valor compartilhado. E eles começam esse artigo falando que o sistema capitalista está sob cerco. Acho que o Carlos fechou de uma forma muito interessante a fala dele, trazendo essa visão. Falando assim de alguns exemplos, né, não tão assim relativamente atuais, né, a crise do subprime, Bernie Madoff no mercado de capitais, o tamanho do estrago que ele fez, toda a crise dos opioides que está acontecendo nos Estados Unidos, toda essa regulamentação que está acontecendo na União Europeia, que, Carlos, concordo 200% contigo, tem uma visão de sustentabilidade muito importante, mas também tem uma questão de barreiras ali não tarifárias. Eu vivi isso muito intensamente ao longo da minha carreira, esse tipo de dinâmica. E é por isso que a gente tem que discutir cada vez mais sustentabilidade e como mudar a forma que as empresas fazem negócios, né? Por conta desse modelo que hoje já não faz mais sentido, que estou tentando achar outra palavra, mas é difícil, mas é insustentável, né, considerando o nosso contexto global, socioambiental e também dessas grandes crises aí no mundo dos negócios que tem muito a ver com não só a falha de regulamentação, mas também com uma falha muito explícita de governança dentro das empresas. A governança é um tema que realmente é totalmente transversal e que vai abranger a maior parte das coisas que a gente vai discutir, mas tecnicamente, né, a sustentabilidade, como já o Carlos comentou brilhantemente, assim, ela abrange muitos aspectos aí do dia a dia de uma organização.
né? E a Luciana trouxe exemplos práticos assim muito claros. E até para não ficar redundante com a fala de vocês, eu vou tentar trazer realmente exemplos, né? Eu elenquei aqui 4 pontos que eu acho que são fundamentais numa jornada de sustentabilidade, pegando esse gancho de lições aprendidas. Eu acho que, começando aqui pelo começo, né, o que é sustentabilidade? E para começar a responder essa pergunta, o que não é sustentabilidade? Então, primeiro, jogando já um tempero, uma pimenta aí na discussão, sustentabilidade não é ESG. ESG são 3 pilares que são discutidos dentro do contexto de sustentabilidade. Tecnicamente, uma opinião muito pessoal, eu não curto muito o tema, mas acho que ele ele abriu as portas para uma discussão super importante, ele é fundamental para o que a gente está fazendo aqui hoje. A ESG nasceu com uma proposta muito específica, focada no mercado de capitais, e hoje ganhou uma abrangência, e se é essa carona que a gente vai pegar para promover cada vez mais sustentabilidade, tudo bem. Por que eu estou falando isso? Falta, primeiro, uma letra, na minha opinião, falta o econômico. Aí, né, se você ESG, eu ficaria mais feliz. E segundo, quando a gente fala de sustentabilidade, tem uma palavra super importante que é interdependência, né? Interdependência dos fatores. Então, não é possível falar que biodiversidade é um tema somente ambiental e que não tem nenhum impacto no social, e que toda a parte de desenvolvimento econômico não tem, e social não tem impacto no ambiental. A partir do momento que você tem uma sociedade mais evoluída, com mais acesso à oportunidade, mais acesso à educação, você diminui automaticamente a pressão externa sobre os recursos naturais. Então, o que na minha interpretação e na minha experiência abrange aí o conceito de sustentabilidade? É uma organização entender o seu ecossistema de uma forma bem ampla, entender seus principais stakeholders, entender a sua materialidade, entender as suas externalidades, todos os aspectos que compreendem ali as atividades da organização, e trabalhar os seus riscos e oportunidades, que eles vão aparecer, né? E sustentabilidade, para resumir a história, e isso muito a minha interpretação pessoal e também do que eu tenho estudado ao longo dos anos, tem a ver com garantir a sustentação e a relevância de um negócio dentro de um mercado, dentro de um ambiente de negócios que está mudando a todo tempo e que cada vez fica mais complexo. Eu acho que a fala da Cleila, da Luciana e do Carlos assim, evidenciou isso de uma forma super direta, né? Então, considerando toda essa complexidade, como é que a gente começa a trabalhar de uma forma prática dentro de uma organização todos esses conceitos? Na minha opinião, né, ter uma conexão, né, estabelecer uma conexão entre o que está sendo desenhado como estratégia de sustentabilidade, o propósito do negócio, e trabalhar a sustentabilidade como uma forma de contribuir para os objetivos mais amplos do negócio, né? Pensando nessa garantia da sustentação e da relevância das atividades da empresa. E, Fernanda, por que eu te agradeci pelo gancho? Trazendo para o exemplo, para a minha realidade no Axê. É uma das provocações que eu faço o tempo inteiro, né? O nosso propósito é levar mais vida para as pessoas onde quer que estejamos, né? Então, toda vez que eu quero ganhar uma discussão sobre sustentabilidade, eu falo, pessoal, a gente está falando aqui de produzir remédio, produzir medicamentos, ou de levar mais vida. Não é uma questão semântica, é uma questão muito importante, filosófica, e que separa totalmente o joio do trigo aqui em qualquer bate-papo. Então, a promoção do propósito, né, pensando aqui na indústria farmacêutica, que tem um propósito muito importante dentro da sociedade, que tem um papel fundamental para as pessoas, pegar isso e potencializar por meio de iniciativas
de sustentabilidade, aí sim, iniciativas ambientais, sociais, de governança, de inovação, de negócio, etc., é essencial. Então, estabelecendo toda essa conexão, né, estratégica com o propósito, com a essência da empresa, começa a olhar para o modelo de governança. E modelo de governança super simples. A Luciana falou sobre isso de uma forma muito prática, assim, sistemas de gestão, processos, políticas, indicadores, tudo que a gente tem à disposição para que toda essa discussão ela seja sistêmica dentro da empresa, que seja realmente integrada aos processos e tomadas de decisão, e que as pessoas possam basear as tomadas de decisão em fatos e dados, em indicadores. Dentro do Axê, dentro da minha jornada aí de 1 ano agora, na empresa e no setor, o meu foco, no começo, foi a estratégia, estabelecer essa estratégia conectada ao propósito, e agora políticas, os indicadores, os processos, etc., que vão me apoiar na sequência dessa jornada. Sem indicadores, pessoal, fica completamente míope na hora de tomar uma decisão. Como é que, por exemplo, a gente vai estabelecer uma meta de diversidade e inclusão se eu não sei a minha linha de base, eu não sei o meu ponto de partida, e daí eu vou poder definir onde a empresa quer chegar, né? Seja lá com o tema né, dentro desse espectro aí de diversidade e inclusão. Isso vale para tudo, para a água, para mudanças climáticas, para todos os temas materiais que fazem parte de uma organização. No nosso caso, são 14 temas materiais. Começam lá com a qualidade e segurança do produto, né, passam por privacidade de dados, saúde e segurança, direitos humanos, cadeia de fornecedores. Então, são assuntos assim, bem diversos e bem amplos que, né, que têm que ser endereçados. Então, para isso, toda e qualquer organização precisa de um sistema de gestão, um sistema de governança muito, muito robusto. Esse terceiro ponto, eu fico na dúvida se ele vem antes ou depois do sistema de gestão. Mas, de qualquer maneira, é super importante, é fundamental que a gente analise continuamente o nosso ambiente de negócio. Né? Todo bate-papo que eu começo, né, sobre qualquer tipo de iniciativa no Axê, tem que fazer sentido dentro de um contexto mais amplo, para que essas iniciativas tenham relevância e impacto. Se isso não está respondendo a uma ansiedade de um stakeholder, uma tendência de mercado, a um desafio global, né, a um objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, a uma questão estratégica para a empresa, putz, por que a gente vai fazer isso? Né? Cadê a conexão com o negócio? Cadê a conexão com a estratégia? Cadê a conexão com o impacto nos resultados da empresa? Então, essa visão sistêmica de como o ambiente de negócios da empresa está se comportando e se movimentando faz parte do contexto estratégico fundamental para qualquer gestão de sustentabilidade. Pegando mais uma vez o nosso exemplo, né? Eu achei como principais partes interessadas, a gente tem médicos, né, que geram a demanda para a empresa, que prescrevem os medicamentos, a gente tem os pontos de venda, que são as farmácias, a gente tem as distribuidoras, a gente tem o governo, que regulamenta toda a nossa operação, tem os pacientes, tem todo um sistema super complexo de fornecedores, ou seja, esse ambiente está se movimentando o tempo inteiro, né? Eventualmente uma coisa bate na outra e espirra lá dentro da empresa. Então, quando eu falei lá no começo de identificar riscos e oportunidades de uma forma sistêmica, tem a ver com isso. Tá? E para... Deixa eu ver se eu não me perdi aqui nas minhas notas. Eu acho que para finalizar a minha fala, toda essa discussão tem a ver, na minha opinião, com tornar o bolo maior. Né? Não é uma questão de uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Impacto socioambiental e impacto no negócio. Né? Aí está o grande segredo. Né?
gerar oportunidade de desenvolvimento de negócio e, ao mesmo tempo, gerar impacto, atender alguma necessidade que está ali negligenciada da sociedade ou negligenciada quando a gente pensa em questões ambientais, e trabalhar isso como uma estratégia de negócio, visando um impacto específico na organização. O resumo desse ponto final tem a ver com gerar e proteger valor, né? Estabelecer práticas que possibilitem empresas gerar e proteger valor para ela e para os seus stakeholders. Hoje, os nossos principais clientes já têm metas ambientais, já têm metas de mudanças climáticas, e eles estão exigindo isso cada vez mais do Axê. E, no nosso caso, isso implica em desdobrar essas metas também na nossa cadeia. Olhar para os nossos fornecedores, olhar para os nossos prestadores de serviço, para as pessoas que fazem parte do contexto da empresa, e desdobrar tudo isso e fazer com que a gente tenha uma visão realmente sistêmica dentro da cadeia de valor da empresa. E eu acho que a gente tem um desafio assim, super importante nos próximos anos. É muito legal, mais uma vez, ver essa discussão e ver como a gente está avançando tecnicamente nesses conceitos e buscando cada vez mais iniciativas que façam sentido. A gente tem que evitar, assim, ao máximo, né, o greenwashing, evitar as iniciativas vazias, as iniciativas de sinalização de virtude, né? E isso já não faz muito mais sentido em todo esse contexto. Eu acho que tem um ponto fundamental também nessa discussão, é que as empresas estão sendo cada vez mais responsabilizadas, não só pelos seus clientes, mas legalmente, pelo que elas fazem ou que elas deixam de fazer no contexto de sustentabilidade. Aqui no Brasil, isso ainda está engatinhando um pouco, mas no resto do mundo já é uma realidade. Então, a gente precisa ficar atento a todos esses tempos e movimentos para que os nossos negócios reflitam cada vez mais essa realidade. É isso, pessoal. Obrigado muito. Obrigado aí de coração pela oportunidade. Nós que agradecemos, Leonardo, pela sua exposição. Acho que foi muito importante você trazer essa visão, né, do setor farmacêutico para a gente. Mais uma vez, parabéns, né, pela premiação do Axê. E eu acho que a palavra mais importante que, apesar de a gente ter muito isso internalizado, a gente às vezes consegue analisar de forma separada, é a interdependência. O desenvolvimento, né, seja o I, o S ou o D, trazer o privado e o público, o externo com o interno, essa interdependência de informações, de dados, de trabalho, de ações, ela é muito importante. E é isso que eu, Fernanda, particularmente, acredito que é o que vai continuar movendo, né, a gente cada vez mais a ter a nossa diversidade dentro das empresas. Eu faço parte de alguns comitês de diversidade, né, em algumas outras associações na área de relações governamentais. A gente acompanha, a gente sempre fala, né, que precisa, por exemplo, de mais mulheres nas lideranças das empresas, das associações, dos eventos, né? Então, é muito legal, que, por exemplo, nós estamos aqui em 3 mulheres num evento, né, com 2 homens, mas nada... tudo isso faz parte de um aprendizado, eu acredito nisso, e que só vai mover a gente para frente. Então, seja a gente analisando cada um interno dentro das suas empresas, o que a gente pode avançar, seja a Cleila lá dentro do governo, né, analisando o que o governo pode fazer para que a sociedade possa crescer e avançar de um modo estratégico, que ela cresça, como que eu vou dizer assim, porque a gente tem um desenvolvimento não só da indústria, mas da sociedade como um todo, né? Que todos possam ter ali, a gente chegar num futuro e falar assim, olha, nós agora temos essa diversidade, essa igualdade para todos, né? Todos temos os mesmos direitos, as mesmas coisas. Assim, às vezes a gente fica meio utópico nesse, né, de que vamos conseguir, mas vamos conseguir, um dia, vamos conseguir. E a gente precisa também analisar o externo, né? Como o Carlos falou, o que os governos, né, no mundo inteiro têm feito
E o que impacto nessas negociações hoje que a gente tem de comércio, por exemplo, a gente traz aqui tanto uma análise básica da tarifa, mas nós temos agora uma análise muito rigorosa da sustentabilidade. Nós temos uma consulta pública, inclusive, do MIDIC sobre essa questão dos acordos internacionais com a questão de sustentabilidade. Temos que olhar para os nossos desenvolvimentos industriais aqui com esse olhar do ISD, seja o acordo. Então, é tudo ligado, né? Não tem como você conseguir separar uma coisa da outra. E eu acho que a sociedade como um todo, seja a sociedade indústria, seja a sociedade pessoas, né, físicas aqui, nós consumidores, eu falo aqui como profissional, mas também sou consumidora, né, que a gente possa avançar e ter produtos, projetos mais sustentáveis, que sejam amigáveis aí com o meio ambiente. Nós temos inovações fantásticas aqui para que a gente possa prover a agricultura e fornecer mais alimentos. Nós temos uma missão, o Brasil tem uma missão de fornecer mais alimentos ao mundo, e isso é importante. Nós temos a missão de fornecer vida às pessoas, que a área farmacêutica traz. A gente não está ali combatendo, mas a gente está trazendo vida às pessoas, e isso é muito importante. Então, isso é a minha opinião pessoal, tá, gente? Acho que tudo isso está muito ligado, e eu agradeço demais a toda a explanação que vocês trouxeram. Eu estou aqui já maquinando algumas coisas internas para a Abifina, então os associados que estão por aqui, provavelmente no futuro breve a gente vai trazer algumas discussões nessa área de ESG. Cleila e Carlos, vocês estão super convidados, estamos abertos às discussões, vamos desenvolver esse tema e esse trabalho dentro da Abifina. A Luciana Bittencourt, que coordenou todo esse evento aqui, ela organizou o nosso relatório ESG aqui na Abifina, e nós estamos muito contentes com esse evento. Então, eu queria deixar aqui os 2 minutinhos para a última palavra de vocês, caso queiram deixar algum comentário. Eu, mais uma vez, agradecer, e queria deixar um lembrete também aqui para vocês, né, que a gente vai ter um evento próximo, provavelmente no final de agosto ou início de setembro, a gente ainda está organizando as datas, que será sobre inovação a partir de biodiversidade, ou seja, está tudo ligado aqui também com o nosso tema de ESG. E ele tem o objetivo de apresentar evidências e motivações para fomentar o uso industrial da biodiversidade, gerar inovações nos diversos setores, né? Aqui a gente fala de biodiversidade, a gente já pensa logo em alguns aspectos só para a área de medicina, mas não, nós também temos biodiversidade para outros, né? Então, será muito interessante contar com a presença de vocês. Em breve nós lançaremos aí as inscrições para o evento. Pessoal, se vocês quiserem falar um minutinho, a palavra é de vocês. Não. Tudo bem, você quer começar? Eu só queria agradecer. Você começa. Tá. Por ordem. Ótimo. Fernanda, muito obrigada assim, por esse evento, essas reflexões sobre ESG. Eu acho que a gente extrapolou a questão do ESG, né, que, como o Leonardo falou, a questão da sustentabilidade vai além do ESG, né? ESG são apenas 3 pilares aí desse contexto todo da sustentabilidade, que é até difícil da gente definir, né, de ter um conceito fechado sobre a sustentabilidade, porque tem diversos aspectos. Se você for avaliar a literatura, tem tantos indicadores relacionados à sustentabilidade que é até difícil a gente pensar por onde começar, né? Aqui no MDIC, a gente está trabalhando mais na questão da sustentabilidade em si, tem um departamento aqui que está trabalhando as questões de ESG, né, e apoiando iniciativas nesse sentido, mas não é o departamento que eu estou trabalhando, que é o departamento de bioindústria e insumos estratégicos da saúde. Eu estou dizendo isso porque tem uma pergunta aqui, né, relacionada a ESG e ao selo, né? ESG é apenas um dos aspectos que também serão incorporados nesse selo verde, né? E então, na verdade, esse selo é um selo voluntário, ele tem base numa norma ISO, né? Mas ele vai avaliar todo o ciclo de vida, né? De um processo produtivo, né?
Então, a gente está sendo mais amplo possível, né, para ser o mais inclusivo, né, mais inclusivo dentro desses conceitos. Então, acho que foi muito rica aqui a apresentação, amei conhecer os cases do Axê e da Ouro Fino. A gente aprende muito com aqueles que já abriram, né, o caminho, isso é muito bom ver que é viável, é possível, né, implementar esse tipo de programa voltado para a sustentabilidade nas empresas. E eu só tenho que parabenizar você e ao Bezerra, a Luciana. Muito obrigada pela oportunidade e parabenizo a todos os palestrantes e obrigada pela atenção. É isso. Eu posso, Claro, Fernanda? claro, fica à Ok, vontade. tá, muito obrigado. Bem, primeiro também se colocou aqui, muito obrigado a Bifina, a você, Fernanda, a toda a equipe aí, o doutor Bezerra e todos os demais. Eu queria deixar assim, uma mensagem, uma provocação, que é no sentido de tudo que a gente está falando aqui é importante para nós como brasileiros, mas nós temos que pensar muito, da mesma forma que eu estou falando dos pacotes lá fora, também de como divulgar o que nós fazemos aqui, né? Então, a internacionalização da experiência brasileira de ESG ou de sustentabilidade tem que ser feito de uma forma coordenada, de uma forma transparente, para que não se crie, vamos dizer, imagens ou preconceitos em relação às operações brasileiras. Portanto, eu acho que a Bifina poderia muito bem, junto com suas contrapartes no mundo, colocar um pouco mais, assim, investir mais na divulgação das ações das suas afiliadas, como também, em geral, né? A própria CEPAL também está à disposição para a gente fazer uma divulgação na América Latina e talvez dentro do sistema da ONU, né? Então, eu acho que a gente podemos pensar formas de divulgação de relatórios em inglês, sumários, fazer né? E também criar uma rede com as pessoas, como o Leonardo e a Luciana, para que as outras empresas internacionais e possivelmente investidores possam contatá-los e ver quais são as experiências e a qualidade da nossa gestão de sustentabilidade. Para todos, muito obrigado pela participação, aprendi muito aí, parabéns a todos e estamos aqui para a disposição da Bifina e de vocês todos. Muito obrigado. Adorei a sugestão. Já vou conversar internamente sobre isso. Carlos, obrigada. Luciana e Leonardo, vocês querem falar? Quero agradecer mais uma vez, Fernanda, a vocês todos da Bifina, pela iniciativa. Foi um prazer poder ouvir todos aqui e aprender muito, né, com vocês. Eu deixei no chat o meu e-mail, caso alguém queira trocar alguma experiência, enfim, eu estou à disposição. Isso é uma característica muito forte nossa aqui, a gente gosta de aprender com os colegas, né, com as outras empresas, de outros segmentos também, né? Então, aqueles que tiverem aí boas experiências, que quiserem se aproximar, nós estamos à disposição também, tá? Então, mais uma vez, muito, muito obrigada e parabéns pela organização. Pessoal, mais uma vez também o meu muito obrigado pela oportunidade de conversar aqui com vocês. Vou deixar o meu e-mail no chat também. Estou 100% à disposição para conversar, começar novas empreitadas, discutir qualquer coisa relacionada à sustentabilidade, negócio, etc. Vai ser super legal. Eu acho que eu não poderia deixar de pegar o gancho da Cleila ali sobre a parte conceitual, né, que é realmente complexa, é difícil, mas acalmar a turma. A cada dia surge uma definição diferente, mas eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante é a gente começar. O feito, no final, é muito melhor do que perfeito, e não vai ter perfeito nesse caso. É uma jornada que não tem fim, e conceitualmente, talvez para matar um pouco da ansiedade, assim, eu gosto muito de uma definição que é super simples.
sem meio ambiente não existe sociedade, sem sociedade não existe negócio. Pronto, é por isso que a gente está fazendo tudo isso aqui. Obrigado, pessoal. Um abraço. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Foi, mais uma vez, enriquecedor. Assim, estou muito contente, né? Acho que todos podem ver pelo meu sorriso, porque foi um evento maravilhoso. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos que participaram do evento. Em breve vai estar disponível a gravação no site da Bifina e as apresentações também. Tá? Muito obrigada pela presença de todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.